Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Transformar. Nossa jornada pessoal de transformação rumo a uma vida mais leve, mais feliz, em que o nosso objetivo final é sair de um estado lagarta de viver, ou seja, um estado em que a vida parece que não flui, que tudo é pesado e difícil, para um estado borboleta, em que a vida flui com mais leveza. O nosso objetivo aqui é que nos tornemos mais saudáveis, leves, prósperas e femininas. Então, boa noite a todos. Vamos aguardar só um momentinho que a brisa está entrando aí em instantes. E o episódio de hoje, pessoal, vai ser um episódio muito interessante. Nós vamos falar sobre persistência, uma chave secreta para que possamos alcançar tudo aquilo que a gente almeja para tornar a nossa vida mais leve, mas que muitas vezes a gente não compreende exatamente o significado dessa palavra e como realmente existe um jeito certo de persistir e existe um jeito errado de persistir. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, boa noite. A brisa já está entrando. Olá! Boa noite, tudo bem? Tudo jóia! Finalmente conseguimos aí agendar o nosso episódio de número 27. Amém. Tá me ouvindo bem, me vendo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. E você? Tá, pra mim tá ótimo. Se o meu falhar, você me avisa porque minha internet essa semana tá um pouco instável, tá? Maravilha. Beleza, pode deixar. Boa noite, Carol. Boa noite, Lari. Boa Boa noite, noite, Ana. sejam bem-vindas. Bora pra mais um episódio. Bora para mais um Já episódio. fez a introdução, né, Poliana? Já fiz uma introduçãozinha aqui e falei também, revelei qual que é o tema do nosso episódio de hoje, que é persistência. E já adiantei que existe aí uma maneira certa de persistir e uma maneira que não é tão certa assim, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Quer começar? Eu prefiro que você comece, pode ser? Deixa Pode, eu me com dar certeza. Bora. uma aterrissada aqui, aí porque eu comecei a refletir umas coisas aqui, aí você vai falando, eu vou aterrissando, tá? Por Ótimo, favor. isso aí. Então, para começar, pessoal, vocês podem perceber que o Pode Transformar é uma conversa fluida em que a gente deixa as coisas acontecerem. Por quê? Porque tanto eu quanto a Brisa estamos nessa mesma jornada que nós estamos aqui falando, né? Então, todo dia vem um insight novo, uma reflexão nova. E toda a jornada de transformação para mulheres, né? Eu acredito que para todo ser vivente, mas para nós mulheres, principalmente, precisa ser leve, precisa ser fluido. E quando a gente fala de persistência, primeiro que sem persistência a gente não chega em lugar nenhum. É impossível chegar em algum lugar se você não persistir. O que é persistir, né? Persistir é continuar apesar de. Então você vai errar, você vai tropeçar, vão ter obstáculos, vão ter altos e baixos, vão haver momentos em que você vai querer desistir, que você vai achar que não vai dar certo, mas a persistência, né, e a constância é o que vai te levar do outro lado. Então, persistir não é continuar fazendo tudo da mesma forma, esperando resultados diferentes. Então, muitas vezes as pessoas persistem no erro. Não é isso. Persistir é mirar num alvo e encontrar maneiras de chegar lá, sabendo que você vai ter que recalcular a rota muitas e muitas vezes. E que você vai cair e falhar muitas e muitas vezes. Então, persistir não é ser obstinado a conquistar algo e fazer aquilo, fazer sempre a mesma coisa. Não. Persistir é querer alcançar algo e ir ajustando ao longo do caminho, aprendendo, ajustando, refletindo. Muitas vezes, algumas coisas você vai desistir. Por exemplo, talvez alguns anos atrás o seu objetivo era, não sei, viajar o mundo. E ao longo da vida, a vida foi te mostrando que não é o que você realmente queria, que talvez o que você Amadurece, quer, né, no processo. Acho que você você amadurece no processo. exatamente, você amadurece. Então, muitas vezes, talvez hoje você fale, não, aquilo que eu tanto queria,
nem é mais o que eu quero, né? Mas existem coisas que estão lá no nosso coração, a gente precisa também saber escutar a nossa intuição, a gente precisa escutar o chamado que cada um tem no coraçãozinho de coisas que realmente quer, que realmente faz diferença para você, né? Eu não sei o que é, se é talvez ter uma vida financeira mais estável, ter mais prosperidade, ser uma mulher bem-sucedida nos relacionamentos, ou ter mais saúde, talvez a sua saúde hoje não seja melhor, conseguir alcançar aquele corpo leve, feminino, ficar mais bonito, por que não, né? Então eu não sei qual é o seu objetivo, mas se ele toca no seu coração, né? Se você sabe que é algo genuíno, não é pro seu mal nem pro mal de ninguém, é necessário ter persistência, mas precisa ser leve, né, Brisa? Perfeito. Hoje eu tava refletindo aqui, eu tava pensando na nossa amizade, sabe? Eu falei assim, gente, se as mulheres souberem aproveitar o Pode Transformar, porque é muito importante você ter uma companheira de jornada. E eu acho que nós estamos aqui nos disponibilizando como companheiras de jornada da cura do feminino, né? Por quê? Porque tem tantas coisas que às vezes eu enxergo de uma forma e a Poliana enxerga de outra. E a nossa troca é muito enriquecedora para às vezes nos puxar, sabe? Nos dar uma chamada e falar, opa, vem aqui que o caminho não é bem esse aí que você tá achando, não. E a coisa é um pouco diferente. Então, eu acho que o nosso principal propósito aqui é dar esse apoio, esse auxílio. Porque não é nem sobre o conhecimento que nós temos, mas sobre o que nós vivemos, né? Nós, o tempo todo, estamos trabalhando nesse resgate do feminino. E aí, uma vez, você falou para mim, eu acho que nesse ponto a ficha caiu primeiro para você, né? Depois que ela veio cair para mim na prática, que eu fui ver o resultado. A Poliana falava assim, Brisa, o processo é leve, né? E eu, depois que eu entrei no meu processo de emagrecimento, teve uma época que eu tava bem disciplinada, assim. Disciplinada naquele controle, sabe? De estar com aquela rotina, de praticar atividade física, de fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Só que muitas vezes nós precisamos ter sabedoria para compreender qual é o melhor caminho, né? E eu acho que aqui entra um pouco não, né? Eu acho que essa sabedoria, ela vem de Deus, porque quando uma pessoa é sábia, ela não defende uma única coisa, ela sabe ponderar, ela sabe ouvir, olhar para dentro, entender o que o coração dela diz sobre aquilo, o corpo dela diz sobre aquilo. Então eu dei sorte, gente, porque eu era sábia. Eu não sabia o caminho, mas eu era sábia. E a Poliana falou assim, Brisa, o caminho não é esse. E eu ponderei. Falei assim, eu conheço ela, eu conheço a história dela. Se ela tá falando isso, é porque ela sabe o que ela tá falando. Então eu vou ponderar na minha realidade e começar a observar os sinais. Aí o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo. Nós temos muito essa consciência de luta, de ter que pagar pelos nossos erros. Se você não se sacrificar, você não vai ter resultado, né? Isso tem muito a ver com a cultura do mundo, com o que foi implantado na nossa mente, por aí vai. E quando nós falamos da saúde da mulher, eu acho que ainda é muito raso a consciência que as pessoas têm sobre isso, sabe, Poliana? Eu vou te falar sobre a minha realidade hoje, que hoje, me observando, eu entendo muito melhor sobre isso na prática. Por quê? Corrida, um exemplo. Corrida é muito bom. É ótimo para a saúde, para a mente, para isso, para aquilo. Só que para a mulher, nem sempre significa que vai ser bom. E o que aconteceu comigo hoje? Eu iniciei o meu dia, né? Levei o Lourenço no inglês e fui na academia, aproveitar o tempinho que ele estava no inglês, que eu ia ter que esperar ele. Falei, então eu vou na academia e vou fazer esteira. E aí eu fiz, foi ótimo, né? Saí de lá daquele jeito, assim. Como é que eu falo? Quando você tá sob endorfina, sabe? Saí naquela leveza, andando nas nuvens, tá? Peguei o Lourenço no inglês, chegou na hora da tarefa do Lourenço. Travou aí pra você, Poliana? Minha bateria estava acabando aqui, deu um sinal e eu apertei algum botão. Voltou? Voltou.
E aí eu cheguei na tarefa do Lorenzo e o que aconteceu comigo? Eu tive uma explosão de fúria. Por quê? Porque eu elevei o meu estresse logo de manhã com a corrida, que é uma coisa que estressa o nosso organismo. Por mais que o resultado possa ser positivo, mentalmente nem sempre é assim. E hoje eu tenho sabedoria para conseguir entender quais são as consequências dos hábitos que isso tem para a mulher que deseja ser uma mulher feminina. Porque, afinal de contas, o que nós estamos buscando? Uma mentalidade leve, tranquila, paciente, uma saúde mental, emocional e física. Só que a verdade é que nós estamos 10% no conhecimento do que de fato é a saúde da mulher. Por tudo que é pregado, né? Pelas vezes as mulheres acreditarem que para elas emagrecerem é sobre comer menos e fazer muita atividade física. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Claro que vai ter os benefícios, mas nem sempre é sobre a quantidade que você faz, sobre o esforço que você faz. Muitas vezes é sobre a leveza que você se encontra mentalmente, né? Porque muita gente às vezes tem muitas compulsões alimentares, por exemplo, porque tá naquela cobrança de eu tenho que ir na academia 7 vezes na semana, senão eu não vou emagrecer, e aí fica muito restrita, e eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, e a hora que dá uma escorregada, come tudo que não comeu, porque tá na mentalidade pesada, de cobrança, né? Não tá nessa leveza que é a forma de você fazer as coisas de um jeito feminino, né? Não é que você não faça, é que você vai entender que às vezes, e aí é o meu caso, né? Então eu fiz todo um processo junto com o auxílio da Poliana, que a gente vai trocando figurinha o tempo todo. E eu falei assim, bom, ser disciplinada com essa rotina controladora tá me deixando emocionalmente ansiosa, pesada. Quando eu não conseguia cumprir com aquela rotina, né? Aquilo me dava uma desestabilizada. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Eu sei o que eu quero. E é o que a Poliana falou. Você tem que mirar em um lugar e ir descobrindo as formas de chegar lá. Porque o que eu quero? Ser uma mulher leve, paciente, tranquila e próspera. Então eu sei o que eu quero. Como eu vou chegar lá? Eu ainda não sei, mas eu dando o primeiro passo, as coisas vão acontecer no caminho, né? E aí eu tenho essa. E aí você tem, eu não, né? Você cria essa flexibilidade, porque o feminino é flexível, de falar: olha, eu não sei tudo, mas eu vou continuar fazendo e aprendendo no meio do caminho e mudando de rota. Eu não vou parar de fazer, mas eu vou fazer do jeito que eu sei, do jeito que dá, e vou estudando, vou buscando conhecimento e vou mudando de rota. E eu acho que às vezes é muito importante também, Poliana, a gente ter humildade para aprender com quem passa pelo processo, sabe? Para falar assim, nossa, eu não sei como fazer isso, mas a Poliana com a Brisa estão passando pelo mesmo processo. Eu não preciso ser dona da verdade, eu posso aprender com elas. Porque eu quebrei muita cara na vida por ser muito orgulhosa, por não aceitar que eu não sabia o suficiente, entendeu? Se eu ficasse persistindo naquilo que não estava me fazendo bem e não aprendesse com você, talvez eu estaria até agora fazendo de uma forma que emocionalmente não estava me fazendo bem. Então a gente tem que ter humildade para falar assim, opa, peraí. Eu acho que até para relacionamento com Deus, gente, humildade é o principal, que é você não sabe de toda a verdade, abaixar a cabeça e falar assim, Deus, não sei. Guia, manda ajuda, mostra o caminho e eu vou seguir. Porque quando a gente não é humilde, a gente faz pela própria vontade. E muitas vezes nós vamos fazer por medos, por crenças, por bloqueios. E isso vai, eu não falo te atrapalhar, sim, mas talvez atrasar o seu processo. Enquanto você não aprender com humildade
e entender o que você quer, aonde você quer chegar, como você vai chegar lá, você vai dando cabeçada e vai atrasando o seu processo, né? Vou passar a palavra para o Poliana, não sei se fez sentido tudo que eu falei aqui, Não, mas fez é sim. isso. Bom, é interessante tudo isso que você falou, porque quando a gente quer algo, é importante a gente ter clareza a respeito do que a gente quer. Porque, por exemplo, você quer. Eu vou falar de emagrecimento, que a gente acabou tocando nesse assunto, é a minha área de trabalho, que eu pesquiso há mais de 6 anos. Então, eu tenho muitas ferramentas para entender como é o emagrecimento feminino, que é o que eu compartilho com a Brise, que é o meu trabalho, né? Mas quando se fala, por exemplo, de emagrecimento, que é o assunto que a gente está falando, você tem que entender muito bem o que você quer. Você quer só emagrecer e ficar com o corpo bonito e sarado? Ou você quer ser uma mulher feminina, leve, próspera, que preserva os seus relacionamentos, o seu bem-estar emocional, a sua mentalidade e ter um corpo leve e saudável? Porque se você quer tudo isso, não adianta você querer pegar uma fórmula mágica, uma dieta restritiva, uma low carb, uma cetogênica, cortar isso, cortar aquilo, fazer a dieta à risca e treinar. Porque você vai acabar acontecendo, por exemplo, o que aconteceu com a Brisa hoje. Ela se estressou com o filho dela, fez algo que ela não. Então, quer dizer, a gente acaba perdendo a oportunidade de sermos felizes e leves. Se a gente teima em fazer as coisas do nosso jeito. Ah, eu quero emagrecer. Então vai, faz do seu jeito. Pega uma dieta low carb, corta todos os seus carboidratos. Daí a pouco tu tá com melasma, endometriose, trabalhando muito, treinando pra caramba, não aguenta o teu marido, você não tem libido nenhuma. Então, assim, o que você quer? Você quer só emagrecer e ficar sarado e ter um corpo legal? Ou você quer todo o mais de uma vida leve e saudável, né? Então, é muito importante, por exemplo, assim, muitas pessoas querem ser milionárias. E eu falo, dependendo do caminho que essa pessoa tomar, lá na frente, ela vai dar milhões para ter outra coisa que não seja o dinheiro. Você Perfeito. entende? O preço que às vezes você vai ter que pagar para ter aquilo não vale aquilo que você está querendo. Sim. Então você tem que entender. Por exemplo, eu quero ser milionário. Tá, mas você sabia que a sua saúde e o seu tempo vale mais do que milhões numa conta? Vai chegar uma hora que você vai tomar talvez um caminho. Eu quero ser milionário, quero ser milionário, quero ser milionário. Você vai tomar um caminho obstinado em ser milionário, porque sua cabeça é desse tamanho. Porque ser milionário é muito pouco para um ser humano. É muito raso. E aí você vai tomar um caminho que talvez lá na frente você está doente, sem esposa ou sem marido, sem filhos, vivendo uma vida infeliz, com um monte de dinheiro na conta que você nem sabe como gastar, em depressão. Então, quer dizer, valeu a pena? Ou você quer ser um milionário para poder empregar muitas pessoas, ajudar muitas famílias, viver uma vida talvez com mais tempo do que você tem hoje, viajando mais, desfrutando com a sua família. E se você quer esse segundo cenário, é outra maneira de construir esses milhões. É outro caminho que você vai ter que tomar. Talvez vai ser um caminho de mais aprendizado, de mais amadurecimento, de mais paciência, de mais resiliência, de mais ajustes de rota. Talvez vai ser um caminho que vai levar mais tempo, mas vai te levar num resultado muito melhor. Com relação ao emagrecimento, é a mesma coisa. Você quer só emagrecer ou você quer ter saúde, leveza, bem-estar, uma mentalidade preservada? Porque se você quer esse segundo cenário, talvez vai te levar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de sabedoria, usar de mais ferramentas, né? Ferramentas de gestão emocional, ferramentas de mentalidade, aprender um pouquinho de nutrição, fazer, enfim, é uma série de questões que você vai ter que ir aprimorando com o tempo para você chegar nesse resultado final, que é um resultado muito melhor, mas que vale a pena. Então, assim, retomando o assunto da live, né? Então, a Brisa tem a linha dela de trabalho, a minha é mais essa parte de saúde e emagrecimento. A Brisa tem a linha dela, mas a questão é, independente do que vocês queiram ou do que nós queremos construir na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado com exatamente o que a gente quer. O que a gente quer, não seja raso com o seu sonho. Eu quero ser milionário. Eu quero ser magro. Calma. Sonha
direito, sonha grande, sonha completo, sonha integrativo, eu falo, sonha integrativo. Você quer ser milionário, mas só? Não, queira uma vida próspera em todas as áreas. Você quer só ser magra ou ser realmente leve na cabeça? Poder passear, poder desfrutar de boas comidas, poder tomar um vinhozinho, poder, sabe? Não ficar uma pessoa bitolada, chata, né? Ser leve na sua vida. Então, sonhe direito, aprenda a sonhar realmente uma vida maravilhosa e leve e feminina e persista. Persista em alcançar essa vida e vai reajustando a rota. Tem que ser leve. Não pode ser algo que vai te... Claro, em muitos momentos a gente vai ter que sacrificar um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Vão ter, sim, essas negociações que a gente vai fazer com a gente mesmo, né? Mas não precisa ser a ferro e fogo, não precisa ser abrindo mão da sua saúde mental, da sua saúde emocional, do seu bem-estar, dos seus relacionamentos. Então, mas sem persistência também você não vai chegar em lugar nenhum. Mas tem que saber persistir. Tem que saber sonhar e saber persistir. Prisa? Eu falo que é buscar a coisa certa, pelo motivo certo, no lugar certo, né? Falando da minha área, da minha visão, eu trabalho com a mentalidade, com a gestão emocional, né? Hoje, muito mais do feminino, totalmente do feminino, inclusive. E quando nós falamos de mental emocional feminino, eu vivi tudo que eu ensino, sim. Eu pratico muito, aí eu falo assim, vamos ver, por exemplo, né? A Poliana tem uma opinião do jejum. Eu falo, não, vou colocar em prática e ver o que eu penso sobre isso. E realmente, todas as vezes que eu faço jejum, que eu sou mais restritiva, eu tendo a ficar mais impaciente, mais estressada, mais irritada. Então, eu vou testando em mim para poder ter autoridade para falar para as pessoas, entendeu? E na mentalidade feminina, o que acontece é que nós temos como é que eu vou falar sem ser muito técnica, gente? Nós temos uma informação sobre o que é ser uma mulher feminina. E isso veio sendo muito desconstruído para a mulher. E essa conquista desse poder da mulher nos colocou muito numa mentalidade competitiva. E isso tem feito com que a gente queira cada vez mais, mais e mais e mais. E nós não estamos tendo consciência de fazer a coisa certa pelo motivo certo. Nós estamos muito com foco no profissional, foco no dinheiro, no financeiro. E às vezes nós nos esquecemos que a verdade, Poliana, assim, eu vou até ser ousada, gente, aqui para falar isso. Eu acho que é a verdade, porque eu não tenho uma pessoa para falar para você que destoa disso. A verdade é que o maior medo do ser humano é não ser amado. Nós temos um medo muito grande de não sermos amados e morrermos sozinhos. Então, se eu tenho esse medo, significa que isso é uma coisa muito importante para mim. E talvez as pessoas deveriam enxergar que construir relações saudáveis seja muito mais importante do que ser um profissional bem-sucedida, do que ter uma estabilidade financeira muito grande. Não que você não possa ter, mas talvez você tenha que entender qual é a medida certa para você. Qual é a medida, por exemplo, não é que eu não vá praticar atividade física, mas eu tenho que entender qual é a medida que funciona para mim. Sem que eu fique irritada, sem que eu fique estressada, pesada, me cobrando. Entendeu? Nós estamos falando pra vocês deixarem de fazer nada, mas existe uma forma de fazer isso de uma forma feminina que você vai entender, não, essa medida aqui para mim, ela tá sendo ideal, né? Então, conseguir ter essa sabedoria também, né? Para buscar essa orientação. Ouvindo, buscando, entendendo e mudando a sua rota e adaptando de acordo com aquilo que você deseja. Mas eu acho que o mais importante é isso, é você entender por que você faz uma coisa, né? Se fosse só para emagrecer e ter um corpo saudável, um corpo legal, tem fórmula. Vai te passar a fórmula aí, você vai lá e faz. Só que será que isso vai te fazer bem emocionalmente falando?
E às vezes você precisa entender o quê? Eu preciso construir junto essa saúde mental, emocional, física e espiritual. Porque quando eu foco numa coisa só, eu desequilibro as outras, né? E o que eu queria falar, que a Poliana tinha falado, é que, por exemplo, emocionalmente falando, a comida que você